Glória a Deus. Estamos entrando ao vivo pelas plataformas. Você que for participar conosco, já vai se movimentando aí nas coisas espirituais. Vou colocar um fundo aqui pro pessoal que está nas outras plataformas. Já vai compartilhando essa live, por gentileza, com o máximo de pessoas que você puder, né? Máximo mesmo de pessoas. Bendito seja o nome do Senhor. Bem, já estamos ao vivo já. Ele não apareceu coisa. Por que tá acontecendo isso, né? Ele tá aparecendo depois. O YouTube, ele mudou alguma coisa aqui que eu tô vendo também. Até os botões dele tá estranho. O pessoal que foi entrando aí já vai compartilhando essa live. Agora foi, mas eu consegui pegar aqui. Consegui. Pessoal que tá entrando aí pelo canal do YouTube, pelo canal do TikTok, Instagram, já vai compartilhando, já vai disparando. Gente, na quinta-feira eu vou fazer uma oferta, mas a gente vai divulgar isso aí. Tá bom? Pessoal que tá entrando aí, seja muito bem-vindo. Povo de Deus, povo abençoado. Compartilha. Você que é a primeira vez, digita aí, primeira vez, cidade, estado, nação que você mora. Cidade, estado, nação que você mora. Precisamos de se movimentar nas coisas espirituais. Amém? O pessoal e Roberta, Profeta Márcio, Samanta Celita, Gilcilene, olha aí, ó. Vani, Lúcia. Por que que... Ah, Moisés, tá errado aqui, pô. Você colocou errado aqui. Você colocou no outro aqui. Tá no Zaitcash aqui, pô. Tô vendo aqui que não tá entrando ninguém aqui. Misericórdia. Pera aí, gente. Aí. Tô vendo aqui agora, meu Deus, agora vai entrar. Vamos lá, pessoal. Já vai disparando aí, você que é líder, você que é pastor. Você que é a primeira vez também, digita aí Cidade e Nação. Digita aí, é bênção do Eterno. Bendito seja o nome do Cordeiro Divino. Amém? Estamos ao vivo pelas plataformas, se posicionando espiritualmente, crendo no mover dos céus, no mover do Senhor Espírito Santo. Ó, Porto Velho, a Paz Samanta, moramos pertinho, que legal. Taila Malusa, primeira vez, irmã Taila, seja bem-vinda. Darlan, olha aí, Edinalva, Deus abençoe. Vocês que estão entrando aí, vocês de todas as regiões, né? Divinópolis, Minas Gerais, olha aí, Samuel Coelho, Rio de Janeiro, Edinalva, primeira vez, seja bem-vinda, irmã Edinalva. Eu tô igual aqueles anjos com vários olhos, olha aqui, olha ali, eu fico... Logo, logo eu vou ver se eu consigo colocar direto pela câmera aqui. Diadema, tá pertinho, hein? Olha só que bênção. Eu quero também falar para vocês que sexta-feira agora nós teremos uma masterclass sobre desparasitação alimentar, desbloqueando o espiritual. Então você que nunca participou, você que nunca aprendeu sobre esse assunto, eu quero convidar você. Essa masterclass ela tem um valor simbólico, tá? Vai ter PDF, vai ter ministração e também eu vou dar umas receitas para o pessoal que fizer essa masterclass. Então você que ainda não fez sua inscrição, você vai falar com a Andressa, tá? Com a Andressa. Você vai estar entrando em contato, DDD 011 910 72 0225. Você vai falar com a Andressa e vai trabalhar isso aí com ela em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus, tá bom? Então você vai compartilhar, você vai falar isso com a Andressa. DDD 011 910 72 0225. Nós estaremos fazendo aí uma masterclass. Olha aí, ó, Flávia Maeca, São Gonçalo.
Dia 17 agora, 19 horas, vai ser tremendo essa Masterclass sobre desparasitação alimentar, desbloqueando o espiritual. Inclusive ontem eu estava vendo esse conteúdo, vou estar fazendo esse daí, vai ser bom, tá? Vai ser tremendo. Quero pedir para vocês que ainda não se inscreveram, se inscreva. Fale com a Andressa, venha fazer parte dessa Masterclass sobre desparasitação alimentar, desbloqueando o espiritual. Olha aí, ó, Shirley Caldas, primeira vez falo de São Paulo, capital. Então, dia 17 agora, sexta-feira, 19 horas, Masterclass, vai ser extraordinário. Eu quero convidar vocês, tá bom? E ó, é um valor simbólico. Depois, queridos, depois esses valores mudam aí. Por quê? Porque aí já tem outras ferramentas, aí já tem várias coisas que eu tenho que fazer é diferente. Então, você que ainda não fez a sua inscrição para essa Masterclass, fale com a Andressa, tá bom? Tá aí no fixado, depois eu vou pedir pro Moisés colocar no fixado também do Tique, do Insta, que eu vou estar compartilhando. Agora, uma notícia maravilhosa. 18 de outubro agora, o que vai acontecer dia 18 de outubro? Olha só que bênção. Dia 18 de outubro agora, nós teremos, tá, aqui no MAIP, o seminário presencial e gratuito, últimas vagas. Seminário presencial e gratuito, últimas vagas, tá? Últimas vagas mesmo, que eu tô falando isso, o pessoal não entende. Últimas vagas. Seminário presencial, gratuito, aqui em Guarulhos, e vai ser um divisor de águas. Tá, vai ser um divisor de águas, seminário presencial gratuito em Guarulhos. Pastor, qual é o tema? O tema é, na realidade, o poder da transformação tratando com a raiz da iniquidade. O poder da transformação tratando da raiz da iniquidade. Olha o profeta Márcio fala assim, estarei aí, com certeza, vai ser tremendo, hein? Meu Deus, vai ser um divisor de águas. A intercessão já tem entrado em oração, pessoal, vai ser bênção demais. Então você que ainda não fez sua inscrição, fale com a Andressa, tá? Para você fazer a sua inscrição, porque vai ser algo assim divino. É o dia inteiro, é um sábado, das 8 da manhã até as 20 da noite, período de intervalo, café da manhã, almoço, café da tarde. Queridos, um evento desse por aí, o pessoal cobra 200, 300 reais por cabeça, a gente faz gratuito. O pessoal lá no grupo pede ofertas voluntárias. Quem quiser ajudar, amém. Quem não quiser também não pode, amém. Tá bom? Mas é gratuito, não é da boca pra fora não, até o almoço é gratuito. E eu falo pra você, tá? Tem seminário aqui que eu gasto mais de R$1.000 só de comida. Porque, imagina, 100 pessoas para você dar de alimentar. Fora que cada intervalinho, a cada 1 hora, a gente tem um intervalinho de café. Então, são 4, 5 intervalos no dia. Então, assim, a gente abençoa. É uma oferta que a gente faz ao Senhor. E isso é tremendo, porque essas ofertas, elas têm peso no mundo espiritual. Oi? Os intervalos, né? Deve ser uns 6 a 7 intervalinhos aí. O pessoal sai aqui com o alimento da palavra e com o alimento físico. Essa é a grande verdade. O pessoal fala assim, pastor do céu, eu como aqui como nunca comi. Tem uma irmã, inclusive, a Drica, ela faz parte aqui da igreja, da obra social também. E a Drica, a primeira vez que ela veio na nossa igreja, foi num seminário de batalha espiritual. A Drica não podia comer, queridos. Ela tinha problemas, um câncer, ela não podia comer. E fazia 2 anos que ela estava em tratamento e ela não conseguia comer, definhando. No primeiro seminário que ela veio, eu falei assim para ela, pelo Espírito Santo, come tudo que você quiser. Meu Deus, pastor, meu Deus, não sei o quê. Come tudo que você quiser, coloca. Queridos, ela falou assim que ela pegou, foi ousada também, né? Ela comeu e foi tremendo. E nunca mais ela teve problemas. Hoje come. Até brinco com ela. Hoje você já tá comendo demais, né? Mas não, ela é uma benção. A Drica ajuda hoje aqui na cozinha. Olha que coisa tremenda também. Hoje ela é uma pessoa que nos ajuda, inclusive, na cozinha. Então Deus é tremendo, Deus faz coisas extraordinárias. Então esses seminários que a gente dá aqui em Guarulhos é presencial e gratuito. Então você que é de volta, vai vir gente de outro estado, ó, o profeta Márcio, acho que é do Rio, não é, Márcio? Como que é isso? Me fala aí. Vai vir gente de outros estados, logo vai vir gente de outra nação,
Teve um pessoal aí que ia vir de outra nação, acho que era do Paraguai, não lembro. Tremendo, muito tremendo, tá? Então assim, olha lá, Nova Iguaçu, o profeta Márcio vai vir de Nova Iguaçu, outras pessoas também, vai vir gente também de outros ministérios, ó, Lucinéia de Cambé, Paraná. Você pode estar aqui, tá? Você pode estar aqui com a gente, pra gente ministrar sobre a tua vida, tá orando junto. É um dia inteiro que a gente vai ter comunhão, tirar dúvidas, perguntar. Queridos, a gente tá aqui para isso, eu estou disponível. A questão é que o pessoal precisa se posicionar. Rio de Janeiro, Jacarepaguá, Fátima Belgoni também vai estar aqui, ó. Vai vir a caravana do Rio, hein? Meu Deus. Desculpa aí, gente. Vou beber água. Então vai ser maravilhoso, tá? Maravilhoso. Sábado agora, 18 horas. Pastor, como que eu faço para fazer inscrição? Você vai entrar em contato com a Andressa, tá? DDD 011 910 720225. DDD 011 910 720225. Você vai falar com ela. Paz Magnólia, como que você tá, filha? É a Magnólia da Bahia? Eita glória. Magnólia, e aquelas irmãs lá, o que aconteceu? Depois você me fala. Você já sabe o que é. As duas. Até agora nada. Depois você me dá um toque. 910 720225. Amém? Pessoal que estiver entrando aí, vai compartilhando, vai disparando. Hoje nós vamos falar de um assunto extraordinário, mapa profético. Meu Deus, hein? Tem bastante coisa sobre mapa profético. Muita coisa top, inclusive. Eu não sei se eu vou conseguir falar tudo. Eu já tinha gravado, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu acho que eu já tenho 8 lives gravadas sobre mapa profético. Mas eu vou gravar mais. São 34. Tinha mais, eu tenho até que ver. São quase 40 lives sobre mapa profético. Eu gravei acho que 8. Faltam 32. Tá? Ó, novidades. Vocês vão ver várias divulgações novas aí. Várias. A partir do dia 31, tá? A partir do dia 31. Cadê o pessoal aqui do Insta, hein? O pessoal hoje tá devagar. Parece que o Insta tá... A partir do dia 31 de outubro, nós vamos iniciar a série da escola, tá? Olha só, deixa eu pegar aqui para vocês, me ajuda aí, Espírito Santo, que é tanta coisa aqui. Vamos pegar a série da escola Tezuná, que é alimentação ativacional. Vamos falar sobre alimentação, vai iniciar no dia 31 de outubro. Dia 31 de outubro, vão ser acho que 20 aulas, tá? Deixa eu pegar as temáticas para vocês aí, para vocês interagirem com a gente. Olha aí, cadê agora? Meu Deus, eu faço os negócios, gente, tá tudo aqui. Aí quando é que eu gosto de abrir antes, aí não abri, mas ele não tá sem o nome da escola. Achei. Vamos lá, olha o Moisés colocou aqui já ó, no Insta, no Insta aí tá fixado aí já, tá? Você pode... Olha só, olha as temáticas da escola Tezuná, que vai ser gratuita. Eu vou ofertar isso para vocês e através dos Zitecast, dos podcasts, você vai poder estar participando dessa escola de alimentação. Olha só, vou falar de vários assuntos aí, extraordinário. O pessoal que for entrar, eu quero que vocês convidem nutricionistas, porque eu vou falar daquilo que o Senhor me ensinou. Eu não sou profissional, não sou técnico, não sou nutrólogo, nada disso. Eu sou um pastor que gosta de estudar e é dirigido pelo Espírito Santo. Simples assim. Mas olha só, eu vou falar sobre emagreça comendo, a Bíblia alimentar, corpos transformados, ativando a mudança alimentar. Isso aqui é tremendo. Dieta epigenética, a herança alimentar dos nossos pais. Meu Deus. Desvendando alimentos almáticos. Alimentação 91, a cota de proteínas na batalha espiritual. Vixe, vou falar. Inclusive está ligado a um mês. Tá? Vou falar sobre a alimentação 291, os perigos da tecnologia alimentar. Vou falar sobre os portais dimensionais na alimentação. Vou falar sobre ativando a cura alimentar. Esse aqui é tremendo, ó. Desvendando os alimentos dos 7 espíritos do Senhor em nós. Como assim, pastor?
Toda pessoa que carrega uma emanação do Espírito de Deus, existe uma alimentação propícia para aquilo. Se é o espírito de fortaleza, é um tipo de alimentação. Se é o espírito de conhecimento, é um tipo de alimentação. Se é o Espírito do Senhor, é um tipo de alimentação. Vou falar sobre isso. A batalha espiritual na alimentação, que mais tem? Alimentação 144, desvendando o código de Adão, desmascarando espíritos de morte alimentares, operando, ativando os horários proféticos alimentares. Não gosto desse termo, mas vou falar sobre crononutrição. Operando nos dons alimentares, vou falar dos 9 dons do Espírito Santo na alimentação. Meu Deus, isso aqui é extraordinário, hein? Portal 106, alimentação estética dimensional. Mulherada, vou ensinar alguns segredos bíblicos, tá? Vou falar a nível teológico, a nível nutricional, vou fazer aí uma inserção nesses assuntos. Alimentação onírica, aprendendo a lembrar dos sonhos. Cura da alma, tratando da depressão alimentar. O poder espiritual do presente alimentar, profético e ocultismo, vou falar dos dois. A influência, esse aqui eu vou deixar para uma outra, mas vamos colocar aqui, a influência dos anjos na alimentação, ativando a glândula pineal profética na alimentação. Querido, você não pode perder. Vai começar a partir do dia 31, novamente, meu Deus, meu Pai, dia 31 de outubro. Dia 31 de outubro. A partir do dia 31 de outubro, vamos começar essa série. Você não pode ficar de fora, tá? Você não pode ficar de fora. Vai ser tremendo. Glórias a Deus. Vamos orar para começar. Você que... Cadê as irmãs para me ajudar? As irmãs do like... Cadê as irmãs do like aí? Cadê o pessoal? Moisés, vai ajudando aí, vai falando com o pessoal aí, tá bom? Vamos começar. Espírito Santo, eu quero me apresentar, eu quero me colocar diante do teu altar, em nome de Jesus. Pai, eu quero apresentar, inclusive, essa escola chamada Tezuná, que nós vamos dar gratuitamente um mês que vem agora, praticamente o mesmo mês, dia 31 de outubro vai começar. Serão 20 aulas, Espírito Santo, que eu vou ofertar na vida dessas pessoas, que eu vou abençoar a vida dessas pessoas. Eu quero te pedir desde já, traz as pessoas de todos os cantos, de todos os lugares, pessoas de todas as demandas. Eu quero te pedir uma unção, uma revelação, uma graça espiritual muito profunda, muito profética, muito extraordinária. Espírito Santo, eu dependo do Senhor, eu reconheço nos meus ossos a minha dependência do Senhor na minha vida. Eu não dependo de mim, eu não dependo do meu intelecto, da minha capacidade humana, eu dependo da tua presença. Se não for a tua presença, de nada eu sirvo. Eu preciso do Senhor. Por isso, eu estou te pedindo, meu Senhor Espírito Santo, que o Senhor venha sobre nós, que o Senhor nos impulsione, que o Senhor nos edifique, que o Senhor nos renove, que o Senhor nos libere no mundo espiritual, que o Senhor possa fazer coisas tremendas. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Espírito Santo, que o teu nome seja adorado no dia de hoje. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, dá-nos o discernimento de espíritos, dá-nos a palavra da revelação, dá-nos a palavra do conhecimento, dá-nos a palavra da cura, dá-nos a palavra da restauração. Pai, quebra todas as fortalezas espirituais. Quebra, Senhor, toda a palavra contrária, oração contrária, jejum contrário, sentimento contrário. Vai desfazendo todo o peso, todo o jugo, vai visitando as minhas redes sociais, vai liberando as minhas redes sociais. Eu repreendo todo espírito de inveja, todo espírito torpe, todo espírito de olheiro. Eu repreendo tudo isso na autoridade que o Senhor me concedeu. Vai liberando os anjos necessários para o dia de hoje. Vai fazendo coisas tremendas, meu Pai. Coisas tremendas que só o Senhor pode fazer.
que só o Senhor pode mover. Espírito Santo, até aqui, e eu creio que sempre o Senhor tem nos ajudado. Por isso eu quero te pedir no dia de hoje, por uma unção, por uma revelação, que essa masterclass não seja uma masterclass, mas seja a glória do Senhor nessa terra. Que enquanto eu estiver ministrando, a glória do Senhor desça no nosso meio. Que enquanto eu estiver ministrando, o poder do teu Espírito venha sobre nós. Que enquanto eu estiver ministrando, a visitação dos céus venha sobre nós. Espírito Santo, move o mundo espiritual neste lugar. Libera um peso de glória. Libera uma unção extraordinária. Libera uma palavra profética. Eu peço isso ao Senhor. Eu te peço, Senhor, tão encarecidamente. Em nome de Yeshua HaMashiach. Em nome de Jesus. Amém, amém e muitos glórias a Deus. Tá bom? Lavassemi de Orgianderra. Abra sua Bíblia comigo, Salmo de número 139, versos 1. Salmos de número 139. Você colocou a água bem longe de mim, filho. Salmos 139, versos de número... Salmos 139, versos de número 1 em diante, né? Eu acho esse texto tremendo. Esse texto é um mapa profético da nossa vida. Coloca mais aqui, já coloquei um. Salmos de número 139, versos 1. Esse salmo aqui é um mapa profético da nossa vida, tá? Ele é um mapa e é o mapa do conhecimento divino sobre nós. Jaquinha tá aí, fofucha, glórias a Deus. Diz assim, ó, Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. Deus sabe. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos, não havendo ainda palavra alguma na minha boca. Eis que logo, o Senhor, tudo conheces. Tu me cercas por trás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tal alto que eu não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tornar as alças da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobre de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuístes as minhas entranhas, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso eu fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas, olha o mapa profético, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Nossa, esse salmo de Davi de Meller é um dos salmos mais extraordinários que existe. Eu sou apaixonado. Esse salmo aqui é a revelação da parte do Senhor de coisas tremendas. Deixa eu só limpar meu óculos aqui. Glórias a Deus. Vai compartilhando aí. Cadê o pessoal? Segue aí o Instagram, TikTok. O pessoal que tá no YouTube, se inscreva. Pessoal, vai disparando. Você que é pastor, você que é líder, tá? Você que é pastor, você que é líder, me ajude na divulgação. Tem muitas pessoas que precisam ouvir isso, não é verdade? Eu sei que tem muita gente que entra nas minhas lives para curiar, queridos. Tem os curiosos de plantão. Mas nós precisamos de algo novo da parte do Senhor e as pessoas têm buscado isso e isso é maravilhoso. E Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Amém? Quando a gente fala de mapa
profético. O que é um mapa? Na realidade, o mapa ele é um instrumento, né? Que é utilizado aí para identificação de algo, não é isso? Geralmente é um mapa territorial. É uma representação. A pessoa usa o mapa para identificar uma região, muitas vezes territorial, um local. É uma representação de uma área geográfica, de uma parte, de alguma coisa. Então, quando a gente fala também de mapa profético, eu estou querendo dizer o seguinte: é uma forma de identificar, tá, profeticamente algumas coisas que Deus tem ou tem feito por você. Então, o mapa profético, ele é na realidade uma forma de você identificar algumas coisas que fazem parte da sua vida como destino em Deus. Entenda, você viu aqui o Salmo 139? Davi Meller, o rei Davi, ele está falando da vida dele, a maneira que ele foi criado, a maneira que ele foi formado. Ele está dizendo algo ali. Ele diz, olha, toda a minha vida já está contada nos seus livros, é um mapa profético. Deus sabe o meu levantar, o meu assentar, o meu agir, o meu falar. O Senhor conhece todos os meus pensamentos, o Senhor está por trás, por diante, o Senhor sabe. Ou seja, Deus tem um mapa profético da sua vida. Agora, ele ter um mapa não significa que você viva isso. Por quê? Tem muitas pessoas que elas sabem o que Deus tem, mas não se posicionam para receber aquilo que Deus tem. É diferente. Então Deus pode ter algo para mim, Deus pode ter algo para você, mas no entanto, isso, né, não é praticado. Você não tem um posicionamento. Isso é tremendo, tá? Olha só que interessante. Olha um testemunho aqui, ó. A irmã Vanessa Meloni: pastor, na sexta aprendi mais sobre o chofar e no domingo Deus me mandou ir dar voltas no hospital que minha pessoa, não sei se é mãe, está há 2 meses ao som do chofar para as mulheres. Obrigado pelo ensinamento. Amém. Então, olha só que coisa tremenda, tá? O pessoal está entrando aí, seja muito bem-vindo, tá bom? Quando a gente fala do mapa profético, é essa identificação que a gente tem que fazer no espiritual, no profético do Senhor, para entendermos aquilo que Deus tem para nós e aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Então todos nós que estamos aqui nessa Masterclass temos um destino profético, temos uma identidade em Deus e precisamos se posicionar em tal. O problema é que as pessoas, elas não conseguem se posicionar, entende? Precisamos, na realidade, se posicionar naquilo que Deus tem, naquilo que o Senhor tem nos prometido, naquilo que o Senhor tem falado. Digita aí mapa, mapa, tá? É interessante. E aí eu vou começar aqui. Está entrando aí o apóstolo Carlos, o pessoal está entrando, Érica Gauântica. Olha só, que coisa tremenda. Vamos falar um pouquinho sobre identificações daquilo que nós podemos experimentar da parte de Deus. Daquilo que muitas vezes tem significados e a gente acha que não tem significado. Entenda, tudo que Deus faz é sincrônico, eu digo que é maestral. Tudo que Deus faz é perfeito. A criação de Deus, ela é extraordinária. A criação de Deus é algo muito poderoso. E isso é algo sobrenatural. Então, quando a gente fala de mapa profético, o código da sua vida, significa que é possível eu identificar códigos da minha vida, decodificá-los para mim viver o sobrenatural da parte de Deus, para mim entender o propósito de Deus na minha vida. Então, por exemplo, vou falar isso aqui. O dia e o horário que você nasceu tem um significado profético, tá? Inclusive, nós fazemos um mapinha profético, nós temos um mapa profético que a gente faz com as pessoas, que é a nível individual. Também faço do casamento, e existe um mapa profético individual, um mapa profético de casamento, um mapa profético financeiro, profissional, empresarial. Nós temos vários tipos de mapa profético. Mas olha que coisa tremenda. O dia e o horário que você nasceu tem um significado profético. Vamos para a prática, só para você entender. Não vai dar para falar de todo mundo, mas eu quero exemplificar para você entender. Por exemplo, vocês que estão aqui nessa Masterclass, e eu gosto de fazer ao vivo por causa disso, qual é o horário do seu nascimento?
tá? Qual é o horário do seu nascimento? Qual é o horário do seu nascimento? O dia, o horário e o dia que você nasceu, ele possui sim um significado profético, porque dias e horários na Bíblia têm significados. Então, quando nós nascemos em tal horário, Davi está falando isso, Davi está falando da vida dele, olha, eu fui formado, eu fui criado, tudo está ligado. Eclesiastes 3, versos 1 diz lá, há um tempo determinado para todas as coisas que estão debaixo do sol. Significa dizer que o dia que eu nasci, o dia que eu vou morrer, estão, na realidade, selados no mundo espiritual. Agora, isso tem um significado. Quando eu, por exemplo, vamos colocar assim só para você entender, eu vou falar de uma maneira humana para você entender. Então você tem 3 ônibus no dia de tal empresa, mas um vai para Recife, um vai para Minas, outro vai para o Rio de Janeiro. 9 horas da manhã Recife, 15 horas Rio, 21 horas Minas. Se você, olha só, chegar no horário errado, você vai ter que ir para Minas. Tá? Aí você, Minas, não adianta você chegar, não adianta você chegar 6 horas da manhã, que não vai dar certo, você passou do tempo, algo acontece. Então Deus te inseriu no dia e no horário certo de nascimento, a não ser que tenha manipulação, já ensinei isso para vocês, através de pacto cesárea agendado, que isso acaba, de certo modo, manipulando o dia do nascimento. Então você tinha que nascer na terça, mas você nasce na segunda. Parece que não, queridos, mas isso tem um significado espiritual, isso traz algumas situações, tá? Mas vamos lá, olha só, o pessoal falou 5 da manhã. Toda pessoa que nasce 5 horas da manhã, ela tá ligado ao encontro com o Messias, tá? Eu tenho um livro que eu falo sobre isso de alguma forma, que é o livro Horários Proféticos. Os portais dimensionais da oração. Então toda pessoa que nasceu, 5 horas da manhã, ela tá ligada ao encontro com o Messias. É uma pessoa que tem autoridade sobre aparições fantasmagóricas. Pastor, de onde você tira essas coisas? Da Bíblia. Porque as pessoas leem e elas não entendem os códigos por trás da Bíblia. Então, o dia e o horário que você nasceu tem um significado profético. Tem um significado. Então, uma pessoa que nasce 5 horas da manhã, estou falando de 5 horas, não estou falando de outro horário, ela está ligada a ter um encontro com o Messias. É muito provável que no decorrer da sua vida, é muito provável que no decorrer da sua história, ela vai ter experiências pessoais com o próprio Senhor Yeshua, Jesus, o Messias. Isso é tremendo. Então o horário, estou falando de horários proféticos ligados, o horário do mapa profético da sua vida. O horário que você nasce, que você entra nessa dimensão, ele tem significados profundos. Por exemplo, eu nasci 20 horas. E o que é 20 horas? 20 horas está ligado com a intimidade com o Pai. Toda pessoa que nasceu 20 horas da noite, ela está ligada a uma vida de intimidade com o Senhor. É uma pessoa que ela vai ouvir coisas do Senhor que outros não ouviram. Isso tem base bíblica, entende? Tem base bíblica. E eu vou falar para você, pastor, por que você não fica citando muitos versículos, muitas coisas? Porque está tudo na Bíblia, queridos. Deus visitava Adão que horas? A partir das 18. Existe um local, existe um horário, na realidade, ligado aos horários proféticos da sua vida. As pessoas não entendem isso. Até anjo tem horário, queridos. Até anjo, é só você ler lá Gênesis 32, 33, no Val de Jaboque, que o anjo fala para Jacó, já é pôr do sol. Sabe o que ele está falando? Já deu meu horário, está se abrindo um portal, eu tenho que entrar, subir para a dimensão. O problema é que as pessoas leem e elas não conseguem discernir aquilo que está sendo falado nas Escrituras. Então, entenda, existe um horário profético do seu nascimento. E esse horário, ele é muito especial, entende? É algo muito importante, é algo muito discernidor. Mas tem os crentossauro, vou falar assim já pra, né? Mas alguns não é crentossauro, alguns é gadareno mesmo.
que eles muitas vezes, eles vêm para uma live, uma masterclass como essa, eles não querem aprender. Eles querem, na realidade, debater, questionar. Queridos, quer debater, questionar? Vai para outro lugar. É assim que funciona. Então, assim, o seu horário de nascimento, ele está ligado a algo profético do Senhor na sua vida. O seu horário de nascimento, ele está ligado a algo do Senhor para você. Ou você acha que você nasceu por nascer no dia que você nasceu, no horário que você nasceu? Pelo contrário, queridos. Você concorda? Deus não podia fazer todo mundo nascer no mesmo horário, no mesmo dia, no mesmo mês? Por que você acha que Deus estabeleceu tempos e estações? Existem tempos, existem estações. São 4 estações do ano, cada estação, inclusive, na batalha espiritual, está ligada a tronos. Tá? Também. Entende isso? Então, existem coisas. 20 horas, leia livro de Gênesis. Você vai ver, Deus visitava Adão. O problema do povo é que eles não entendem calendário bíblico. Judaico. Enquanto você não entender de calendário bíblico judaico, vai ser crente, como a maioria é, sem discernimento, sem entendimento, que lê a Bíblia, mas não entende. Quando Deus visitava Adão, qual era o horário que ele visitava Adão? Após as 18 horas. Queridos, a partir das 18, era o horário da intimidade. Deus visitava, conversava com o casal, Deus se relacionava com o casal ali, ele dava instruções, ele dava direcionamentos para o casal. Quer dizer, 18 horas em diante até as 24 horas é o horário de intimidade. Por que um horário maior? Vou te explicar, vou te ensinar para você. Olha só, porque sai o luminar maior, entra o luminar menor. Então, a partir das 18 horas é o horário de transição. Há uma mudança, há uma transição de governo. Sai o governo do Sol, entra o governo da Lua, sai o luminar maior para entrar o luminar menor. Significa que esse horário das 18 horas é um horário de mudança. Por que Deus, ele não podia visitar Adão e Eva 17 horas? 15 horas, 9 horas da manhã, 6 horas da manhã? Por que Deus visitava Adão e Eva após as 18 horas? Por quê? Por que Deus visitava? Não sabem, né? A maioria não sabe. Por que Deus visitava Adão e Eva às 18 horas? Sabe por que Deus visitava Adão e Eva às 18 horas? Porque até às 17 horas era o horário de trabalho. E aí você tem que entender cultura bíblica judaica para você discernir. Não adianta você querer interpretar a Bíblia dentro da mente greco-romana. Você não vai conseguir interpretar. Você vai ser um achólogo, um pensólogo e não vai conseguir interpretar uma coisa que é simples nas escrituras. Porque a tua mente é greco-romana, você aprendeu dentro de um sistema greco-romano. Mas quando você vai para o calendário bíblico, quando você vai na realidade, para a interpretação bíblica judaica, você vai entender que os trabalhadores trabalhavam até as 17 horas. Então Deus visitava às 18 horas Adão, porque ali eles já tinham parado de trabalhar, vamos ser coerentes, tinham tomado banho, tinham relaxado, e aí Deus falava assim: agora eu vou visitar o meu casal, os meus filhos, porque eles estão aptos para ouvir a minha voz e eu não quero dividir a minha glória com o tempo de trabalho deles. Sabe o que era Deus falando para eles? Olha só, sabe por que Deus queria as 18 horas? Porque era o tempo que eles estavam disponível. Então não adianta, por isso, queridos, toda pessoa que vai orar, que vai buscar o Senhor, ela não pode dividir o seu tempo com outras coisas. Ela precisa dar total atenção ao Criador. É simples assim. É assim que funciona no mundo espiritual. Então, por que era às 18 horas? Porque na realidade é o horário que Deus via que o casal não tinha tarefas para fazer. Era o horário em que o casal estava desocupado, não por serem, no sentido, ociosos, mas porque eles não tinham tarefa. Então Deus diz, já que não tem tarefa, agora é o horário da minha visitação, porque eu vou conseguir me relacionar com ele na integridade. Nada vai tirar a atenção deles para comigo e eles vão me dar a atenção que eu preciso para direcioná-los e instruí-los naquilo que eles precisam ser instruídos. Olha que coisa tremenda. Tudo tem resposta, queridos.
Entende? Tudo tem resposta. Tudo tem resposta. Amém? Tá? As pessoas não entendem. Alguém tá falando aqui, poderia visitar, porque ele é Deus. Queridos, Deus pode visitar. Deus pode visitar você agora? Às vezes Deus não pode visitar você. Sabe por que ele não pode visitar você? Porque ele não quer dividir a glória dele com o seu trabalho. Porque tem gente que, se Deus visitar agora, nem vai dar ouvido para ele. Talvez as mesmas pessoas que estão fazendo essas perguntas são as mesmas que, se Deus visitasse agora, não daria ouvido para a voz do Senhor. Então Deus, na sua soberania, porque Ele é onisciente, presciente, Ele sabe, existe um horário específico que eu vou falar com Ele e Ele vai me ouvir, porque Ele não está dividindo o seu tempo com nada. Então eu vou dar a Ele atenção e Ele vai dar atenção a mim. Essa é a grande verdade. Entende? Então, olha só, dia e horário na Bíblia tem significados. O horário na Bíblia, ele tem significados proféticos. Cada horário está tudo na Bíblia. Está tudo na Bíblia. Quem vai do Rio para Masterclass tem vaga para... Não é Masterclass, é seminário. Tá bom? Olha só, melhor horário para mim é na madrugada. Mas não é isso que eu estou falando. Eu estou só trazendo um padrão de horários proféticos para você entender o que significa os horários. Cada horário tem um significado, biblicamente falando. A Bíblia vai falar da hora terceira hora, da hora nona, da 1/10ª hora. Tem várias terminologias na Bíblia sobre os horários. E essas terminologias sobre os horários, elas têm significados. Tem significados, tá? Agora, o dia também, o dia que você nasceu. Que dia que você nasceu? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado? Que dia que você nasceu? O dia que você nasceu também tem um significado profético, biblicamente. Ensinei isso ontem de alguma forma, não é verdade? Ontem eu falei sobre isso um pouco, falei sobre os profetas, não foi? O profeta dos dias da semana. Então, o dia que você nasceu tem um significado muito profundo e que a maioria das pessoas não consegue entender. Mas tem sim, e é um significado extraordinário. Então, as pessoas não conseguem compreender o que está na Bíblia, a ordem criacional, a maneira que Deus fez, as bênçãos que Deus libera sobre cada dia da semana tem um significado espiritual profético profundo na nossa vida. Entende isso? Então, tudo isso tem um propósito espiritual. Deus não é como eu e você muitas vezes, que a gente faz as coisas, às vezes atropela tudo, né? Vai fazendo. Não, tudo que Deus faz é planejado, é organizado, é sincrônico, é perimetral, que a gente fala, é algo assim, extraordinário. Deus, imagina só, Deus fez você, olha o teu corpo. Olha o sistema de veias do teu corpo. Olha só o sangue que passa nas veias, que vai para os rins, que vai para o coração. Há um bombeamento do coração. Olha os trilhões de células que existem no teu cérebro, no seu córtex, sistema neural. Olha a perfeição divina na criação. Agora, isso é interessante. Deus faz tudo perfeito. O homem, que muitas vezes, através inclusive de influência maligna, acaba gerando situações. Opa, entende? Então, é importante você entender essas coisas. Olha só, interessante como Deus é organizado. Ele tem tempo, dias, anos e meses. Quando eu vivia participando do ocultismo, eles falam que as entidades do mundo espiritual não têm tempo, dia e nem mês. Interessante, porque na realidade, no ocultismo, eles também pregam, tá? Sobre o horário, os dias e os meses das entidades. Eles também falam sobre isso. E eles falam, isso aqui é tremendo, tá? Deus é perfeito. Então o dia que você nasceu tem muitos significados, tá? Eu sempre falo, quem nasce na sexta-feira, a irmã tá falando aqui, sexta-feira, eu sempre digo o seguinte, uma pessoa que nasce sexta-feira, ela é como um João Batista dessa geração. Alguém vai dizer, mas por quê? Minha esposa nasceu sexta-feira. Porque é uma pessoa que prepara o caminho. Por quê? Porque a sexta-feira antecede o Shabat. É o dia de preparação para aquilo que vai acontecer no sábado. Olha que coisa tremenda.
E aí, se você não entender calendário bíblico, você não vai conseguir discernir essas coisas. O problema é que as pessoas, elas estão movidas pelo calendário gregoriano, que disse isso, ensinei para vocês um pouco ontem, é um calendário corrompido, regido pelos deuses. Os deuses antigos e caídos. E esse é o problema das pessoas, tá? Esse é o problema das pessoas. Então, o dia de nascimento tem significado, que eu não vou ficar falando aqui, até por causa do tempo, senão não tem um tempo. Peraí. Deixa eu tirar um pouquinho essa... Tá calor aqui já. E olha que tá ligado isso aí, Moisés. Vamos lá. Tá bom? Vamos lá, vamos prosseguir aqui. Existe um poder profético do mês que você nasceu. Não no mês do calendário gregoriano, mas no calendário bíblico. E aí que tá o segredo, né? Porque as pessoas, elas não sabem o mês que elas nasceram. Então, cada mês tem um mês referência, né? Então, por exemplo, vamos lá, rapidinho aqui, só para vocês entenderem. São 12 meses do calendário judaico. Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elu, Tisrei, Shesvan, Kislev, Tevet, Shevat e Adar. Adar. E tem também o Adar segundo, o primeiro e o segundo, que é os anos bissextos, que é um mês extra, seria o 13º mês. Olha só que coisa tremenda. Cada mês tem um significado. Toda pessoa que nasce naquele mês, profeticamente tem um significado. É isso que as pessoas não conseguem entender. Então, claro, existem vários significados que a pessoa tem que entender no espiritual. Então, a pessoa do mês de Nissan, por exemplo, é o mês de Pessa. É uma pessoa que nasceu no mês de Pessa, que está ligado ali a março, abril, tal. Cada mês ele tem um significado. Por exemplo, rapidinho aqui, mês de Ave. Toda pessoa que nasceu no mês de Ave, julho, agosto, ela está ligada à paternidade e à audição profética, porque o mês de Ave é o mês da paternidade. Sabia disso? É o mês em que você é curado na paternidade, é o mês que você é ativado na paternidade, pensa só, eu acho que tem dia quando você faz consulta, não tem? Naquele dia eu vou fazer uma cirurgia, naquele dia eu vou... mas Deus pode fazer todos os dias, e por que não fez? Por que não fez? É isso que vocês não entendem. É isso que as pessoas não entendem. Existem momentos certos para todas as coisas. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Então o mês que você nasceu era um tempo determinado divino. Naquele mês existe uma brachot, uma brachá específica da parte de Deus para a tua vida. Essa é a grande verdade. Por exemplo, é o mês que eu estou falando aqui de Av, é o mês ligado à paternidade. É o mês ligado, tá? A audição profética, porque está ligado a uma tribo, que é Shimeon, que é a tribo dos ouvintes, daqueles que ouvem. Isso aqui é tremendo, queridos. Vocês não têm nem ideia. Então, aliás, tem muita coisa, não vou conseguir falar, porque são vários estudos dentro de um estudo só que eu estou falando aqui, só para vocês terem uma base sobre o mapa profético. E não adianta ficar, aí tem gente que fica procura aqui, queridos, cuidado, porque aí sua cabeça pode, muito... No outro dia a irmã fala assim, pastor, de onde você tira essas coisas? Eu tiro da Bíblia. Quando você consegue interpretar, quando você entende de calendário bíblico, porque a maioria não entende... estão inseridos no calendário gregoriano, que é o calendário do Brasil, você não vai conseguir discernir o que acontece no calendário bíblico. Então, o dia, horários na Bíblia, eles falam. Dia, horários na Bíblia, tem significados proféticos. Então, o dia que você nasceu, o horário que você nasceu, o mês que você nasceu, fala na Bíblia, tem significados. E quando você começa a ter esse entendimento, você consegue discernir o que Deus tem para você, o que Deus vai fazer na tua vida. Simples assim. Eu sempre falo, pessoal, por exemplo, eu nasci em março, tá? E a correlação ali, no dia que eu nasci, porque também o período referente, se eu te apresentar o período referente agora, muitas vezes não equivale no ano que você nasceu, porque o calendário bíblico, ele não é data fixa, ele é flexível. Então, por exemplo, no calendário gregoriano é assim, 1º de janeiro, 1º de fevereiro, 1º... No calendário bíblico é totalmente diferente. Já muda o início dos dias dos meses, é totalmente diferente.
tá? Então não adianta, a pessoa quer procurar e ela não consegue, porque é totalmente diferente. Quando eu vou pesquisar, por exemplo, que eu faço o mapa profético da vida da pessoa, eu olho, é um sistema, é de calculadora mesmo, é um cálculo, aí você faz lá, aí, olha que coisa interessante, a pessoa vai fazer aniversário no outro ano, 15 dias depois ou 15 dias antes, 10 dias depois, 10 dias antes, muda tudo. Você sabia que o dia que você acha que você nasceu, você não nasceu? Meu Deus, porque você nasceu e a sua ideia de nascimento é no calendário gregoriano, mas a sua data de nascimento não é no calendário gregoriano, não deveria ser, é no calendário bíblico. Aí é um outro mês, é um outro ano, é uma outra data, é totalmente diferente, entende? Em dezembro, nós teremos, irmã Dri Gomes, uma escola que é a Escola Zimã, e a gente vai fazer 20 aulas de calendário bíblico. Não só calendário bíblico, eu vou misturar um pouco, eu vou falar de Natal, vou falar de Réveillon, eu vou pegar a batalha espiritual, né, eu vou ver o que eu faço nesse sentido aí para o pessoal discernir algumas coisas, porque a maioria das pessoas não entende disso. E aí existem coisas que são primárias para você entender sobre o calendário bíblico. Aí eu vou falar sobre isso. Os fundamentos do calendário bíblico, para você discernir algumas coisas. Então, dia, tá? Dia, hora e mês falam, tem significados. Todos nós temos uma tribo profética ou genética. Isso é fato, hein? Por exemplo, geneticamente, muito provável que eu esteja ligado à tribo de Levi. Você vai falar, por quê? Porque Zaite é oliveira. E aí, quando você vai estudar sobre nomes de árvores, de animais, carvalho, carneiro, oliveira, são nomes ligados a judeus que saíram da diáspora, na realidade, que enfrentaram a diáspora, as grandes perseguições, eles se dispersaram no mundo, foram para outros países, outros lugares, para não serem mortos. E eles tiveram que fazer o quê para não serem perseguidos? Mudarem de nome. Sobrenome, fizeram isso, mudaram os seus nomes. Pensa, você se chama o quê? Nádia Sobreira. Aí mudou o nome da Nádia, ela tem agora, ela tem um nome Naju, muda o nome, por quê? Para que não fosse detectado que era um Yehud, um judeu. Houve isso é chamado de diáspora, teve muitas mudanças nisso daí. Então, quando você pega a oliveira, é muito provável que eu esteja ligado à tribo de Levi. Quando eu faço esse levantamento no calendário bíblico atual, eu sou da tribo de Naftali. E é interessante porque eu estou completamente ligado à tribo de Naftali profeticamente, pela data do dia do nascimento, pelo mês que eu nasci. Aí você vai falar, pastor, por quê? Porque a tribo de Naftali é interessante, era a tribo dos porta-vozes. Sabia disso? Era a tribo dos mensageiros. Era a tribo que tá. Essa tribo está ligada à comunicação, ela está ligada a radialista, a jornalismo. Essa profissão profética da tribo, ela está ligada, na realidade, à comunicação, à oratória por excelência. Está ligado aos escritores queridos. Eu tenho nem sei quantos livros eu tenho. Essa é a grande verdade. Eu não sei nem quantos livros eu tenho. De tanto que Deus tem me trazido revelações. Como que você acha que eu consigo montar esses materiais e instruir vocês? Igual, dia 31 de outubro, vocês que estão entrando agora, nós vamos ter aí uma escola que é a Escola Tejuná, 20 aulas sobre alimentação. Você quer ver? Vamos falar assim, por que vocês se interessaram pelo nosso conteúdo? Digita aí, por quê? Seja sincero. Eu sempre pergunto pessoal que faz clínica com a gente, mapa profético, que nós temos um mapa profético que a gente faz individualmente de cada um. É o pessoal que faz, a gente faz orações, né, ofertas, o pessoal que sempre está das escolas, dos nossos cursos, os alunos. Eu sempre pergunto, por que você se interessou pelo nosso conteúdo? O que te chama mais atenção nos nossos conteúdos? O que te chama atenção? Pelos ensinamentos, porque aprendo muito, porque me identifico e sei que é de Deus. Não, olha lá, ó, isso aqui é interessante, ó. Não tem esse conteúdo em lugar nenhum, aprendo muito aqui.
Porque achei algo que nunca tinha ouvido nada falado. É isso aqui que as pessoas me falam. Pastor, e o Senhor falou isso pra mim. E eu tô falando isso não por... Tem outras pessoas que falam uma coisa ou outra, vai completando, né? Mas olha só, o Senhor um dia falou isso pra mim: filho, eu te dei algo que eu não dei pra muitos. E o Senhor falou comigo isso quando eu era muito novo. Eu vou falar com você como eu falei com poucos. Então, queridos, cada um tem um dom. Você tem um dom. Aliás, você tem um dom. Você tem um dom extraordinário. É que você ainda não sabe, mas você tem. Ou você acha que Deus te inseriu nessa dimensão para você ficar lá, igual o João Bobo. Eu sou João Bobo. Ficar rodando lá, sem destino, sem propósito, sem missão de vida. Você acha isso? Hã? Meu Deus. Então, o que a gente fala aqui é por causa que está ligado ao meu destino profético, ligado à tribo profética, que é a tribo de Naftali, tribo dos porta-vozes, tá? Tribo dos porta-vozes, tribo, na realidade, dos comunicadores, a tribo da oratória, a tribo da comunicação, a tribo dos radialistas. Queridos, eu já trabalhei em rádio, vocês não têm ideia. Né? A gente era Rádio Luz e Vida, 97,5 FM, Rádio Luz e Vida. Vocês que estão aqui participando conosco, ligue agora, fale conosco. Nós estaremos apresentando os seus pedidos de oração. Rádio Luz e Vida. Fizemos até uma musiquinha. Luz e Vida. Aleluia. Trabalhei em rádio, totalmente ligado à minha tribo profética, totalmente. Queridos, não tem nem como colocar uma vírgula. Quando fala de livros... Ah, não, Moisés. Não, pega aí, Moisés. Pega aí, eu tenho que... Olha só, o pessoal... Às vezes as pessoas acham assim... Eu falo, queridos, e eu provo pra vocês que eu tenho autoridade. Eu tenho autoridade para falar o que eu estou falando. Olha só. Isso aqui é um livro. Ativando o chamado. Hã? Isso aqui é um livro, Ativando o Chamado, ó. Tem muita gente, vou falar sobre isso hoje. Ó, isso aqui é outro livro, Dons do Espírito Santo. Isso aqui tá ligado à minha tribo profética, Naftali. Naftali, doçura é para mim. Porque quando eu escrevo livros, isso é doçura para aqueles para aqueles que leem e aprendem. Olha isso aqui, queridos, incubos e sucubos, ó. Você que é visitado pelos surucubos aí, como diz Lainha, incubos e sucubos. Olha isso aqui, ó, Poder da Transformação. Isso aqui é o seminário agora de sábado aqui, ó, do dia 18, Poder da Transformação. Esse aqui, ó, as 7 igrejas... Não, eu tô te provando na prática o que eu estou falando. Olha isso aqui, ó, as 7 igrejas da Ásia. Esse aqui acabei de lançar, o Shlomo Demeter, o homem mais rico que existiu, mais sábio. Olha que coisa tremenda. Queridos, olha isso aqui, ó. Ó, isso aqui é bom, hein? Interpretando palavras em hebraico. Origens do hebraico, o hebraico na história, a língua milenária, o código dos céus, tremendo. Olha isso aqui, ó, libertação, poder da identidade, que coisa tremenda. Esse aqui, ó, para quem quer saber o significado do dia da semana, aqui eu falo do nome de Deus no seu DNA. Aqui eu falo que você nasceu para vencer. Quando o seu pai e a sua mãe tiveram um ato sexual, foi liberado pela genitália masculina do teu pai mais de 400 milhões de espermatozoides. Desses 400 milhões de espermatozoides, 80 mil se aglomeraram no óvulo da mulher, que é o óvulo da tua mãe. E ó, um só entrou no espermatozoide, fecundou e gerou você. Você nasceu já vencendo. Isso aqui é tremendo, queridos. Meu Deus do céu. Olha isso aqui. Batalha espiritual na pornografia, o pessoal que tá com problema nessa área. Esse aqui, ó, restauração financeira. Restauração financeira. Meu Deus do céu. Aqui, mulherada, a importância espiritual na limpeza de casa. Não, vamos para mais. Interpretação bíblica. Você que precisa aprender. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é tremendo. O poder profético das festas bíblicas. Tem um monte aqui. E vou parar por aqui. A tribo que eu faço parte está ligado à minha identidade e o meu destino profético. Entende isso? Então eu sou da tribo de Naftali profeticamente, geneticamente muito provável, e aí eu tenho que fazer exame também,
porque eu tenho Carneiro, eu tenho Gomes, tudo judaico, tá? Oliveira, tem vários nomes. Aí eu tenho que ver qual que é o percentual e eu tenho que fazer o exame. Já era para mim ter feito, mas eu não fiz ainda, vou fazer. Você precisa entender essas coisas. Entende? Você precisa discernir essas coisas. Então a tribo que você pertence, ela tem um significado espiritual. Ou você acha que também o povo de Deus, o povo de Israel, as tribos que eles eram inseridos, eram por inserir? Não. Por exemplo, sou da tribo de Judá, eu não posso ser levita. Levita é só da tribo de Levi. Eu sou da tribo de Levi, mas eu quero ser um monarca, eu quero ser da linhagem dos monarcas. Não posso. Porque Deus inseriu algo em cada um. Cada um carrega uma porção. E essa porção que se carrega, ela é somatizada. Ela é somatizada. Você tem palavra, eu tenho louvor, o outro tem cântico, o outro tem profecia, mas tudo isso serve para adorar e servir ao Deus de Israel. É assim que funciona. Entende? Mas vamos prosseguir aqui. Todos nós temos uma tribo profética ou genética. Outra coisa que é interessante, nós temos um anjo pessoal e que possui um nome. Meu Deus. Digita aí, anjo. Anjo. Ou vai falar que também não tem um anjo? Ai, pastor, só se for o Cupido. Queridos, todos nós temos um anjo pessoal. Está na Bíblia. Salmo 34, verso 7. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os ama. Tá? Toda pessoa que teme ao Senhor e o ama tem anjo do Senhor que está ao teu lado. É um anjo que te acompanha. Entenda isso. Isso é algo muito profundo. Entende isso? Consegue entender? Consegue entender ou não entender? Vamos lá. Ou não consegue, ou desentende, ou não entende. Você precisa discernir essas coisas, queridos. Anjos, anjos, anjos. Todos nós temos anjo, 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 anjo. Você tem um anjo, tá? Você tem um anjo. Todos nós temos um anjo, queridos. Entende isso? Você precisa entender. Você sabe que cada tribo, ela também recebeu uma bênção, hein? Isso é tremendo. Cada tribo. Mas vamos lá. Temos um anjo pessoal que possui um nome. Isso está em Atos 12 também, quando a Rode, Pedro está preso, e aí os anjos do Senhor libertam Pedro da prisão, e aí ele sai, bate na porta, a Rode atende e olha, fica impressionada, maravilhada, espantada, chega para a igreja que estava orando lá dentro da casa, aí eles falam assim, isso aí deve ser o anjo de Pedro. E tem significados. Todos nós temos um anjo da parte do Senhor. Irmã Renata Cope. Que benção, hein? Entende? Todos nós temos um anjo da parte do Senhor. E esse anjo, ele tem nome. Esse anjo, ele tem nome. E tem mesmo. Tá? Ranuel é um anjo? Pode ser. Aí, pastor, como que é o seu nome do meu anjo? O senhor pode me falar? Não, porque é o teu anjo, não é o meu. A não ser que Deus me revele por discernimento de espíritos. O dom que revela o nome de um anjo é o discernimento de espíritos, tá? Esse dom me dá a habilidade, ele dá ao portador a habilidade de revelar o nome do anjo. Mas, queridos, imagina só aqui, né? Quantas pessoas a gente está ao vivo aqui. Aliás, vocês estão me devendo. Vocês têm que compartilhar essas lives aí, pelo amor de Deus, hein? Tô dando esse conteúdo aqui, né? Acabei de receber uma pena de anjo, meu Deus. Pena de anjo são sinais e maravilhas, né? São sinais. Como é que eu sei a minha tribo, pastor? Aí tem que fazer pesquisa. Mas o pessoal também que muitas vezes quer aprender, quer saber, tem que fazer um mapa profético. Porque no mapa profético eu vou falar qual que é o significado do seu nome. Nome tem significado.
Eu vou falar sobre o significado do horário que você nasceu, o dia que você nasceu, o mês que você nasceu, a tribo que você pertence, qual é a pedra preciosa da tua vida, qual é o principado que você tem que vencer, qual é a sua profissão profética, o seu ministério, o dom de ministério, o dom de assistência, o dom espiritual que você carrega, qual é o ciclo de vida que você se encontra, tudo isso no mapa profético. Não, quem é casado, aí tem que usar o nome de casada. Que é solteiro, usa o nome de solteiro, tá? Mas tudo isso tem significado. Ou você acha que nome tá... Ah, não, mas onde que tá isso na Bíblia? Queridos, olha os nomes na Bíblia, cada um tinha um significado. Ou você acha que... Yeshua, o que significa? Aquele que salva. Salva do quê? Ah, não, é do gatinho que tava caindo na árvore, da árvore, é isso? Não, queridos. Ele salva a humanidade através do seu ato na cruz do Calvário. Ele habilitou, ele legalizou isso. Entende? Então tem várias maneiras. As pessoas não entendem algumas coisas, tá? Depois eu falo sobre como fazer o mapa profético, tá? Se o pessoal quiser depois fazer o mapa profético, daqui a pouco eu falo, ó, no fixado aí do Insta, coloca lá também no Tique, aqui no YouTube, tem um link aí, é só falar com a Andresa. Mas vamos prosseguir aqui. Então todos nós temos um anjo pessoal e que possui um nome. Tá? Isso é angiologia. A Bíblia é um livro angelical. Meu Deus, eu tenho um livro, inclusive, sobre ativando anjos situacionais. Vou lançar vários. Vai ter um mês aí que eu vou fazer a escola Malar, só sobre anjos. Só sobre anjos. E vou falar um monte de coisa de anjos que as pessoas não têm discernimento. E tá tudo na Bíblia, queridos. O problema é, como eu disse, você lê e você não entende. Já ensinei para vocês que, inclusive, nós temos sim um anjo pessoal, ele possui um nome e ele tem o seu rosto, ele tem o seu fenotipo. É só ler Atos capítulo 12. Quando Rode chega para a igreja que estava orando pela libertação de Pedro, Deus liberta Pedro através de anjos e ele chega e bate na porta e ela comunica isso para a igreja fala assim, deve ser o anjo de Pedro. Ela viu o anjo de Pedro. Por quê? É essa narrativa que ela viu o anjo de Pedro, porque é cultural isso no judaísmo, tá? É cultural. E quem entende de mundo espiritual sabe do que eu estou falando. O rosto tem um nosso fenotipo melhorado, aleluia, mas tem. Entende? Essa é a grande verdade. Esse mapa profético é diferente da Paraxá? Depende. É diferente um pouco, porque na Paraxá... Tem elementos da Paraxá, mas é diferente um pouco porque eu coloco coisas que não se fala, o judaísmo fala de um jeito, e aí eu falo dentro de um teor profético. Você sabe que no judaísmo, o teor mais profético que eles usam é chamado de Hassidut, que é um termo assim que eles espiritualizam aquilo. Vamos colocar assim para vocês entenderem. Então, por exemplo, quando eu falo, um exemplo para vocês entenderem. Quem aqui já deu presente para alguém? Todo mundo, né? Mas quando eu dou um presente... Eu ganhei esse relógio aqui, tá vendo? Quando esse relógio veio nas minhas mãos, eu entendi da parte do Senhor para mim que era um novo tempo para minha vida. Olha só, já entrei com a aplicação, eles chamam de Hassidut, e eu chamo isso de profético. Nós chamamos isso de profético. Então, para mim, esse relógio aqui, ó, é profético, porque é um novo tempo de Deus para minha vida. Quando eu recebi esse relógio, eu entendi da parte do Senhor que era um novo tempo de Deus. Então, tem essas diferenciações sim que a gente faz, tá bom? E é bastante coisas, que tem algumas coisas também dentro do contexto judaico que eles não entendem. Não entendem. Aí a gente vai compilando isso e organizando. Essa é a grande verdade, tá? Então todos nós temos esse anjo ele entra nos seus sonhos, esse anjo ele te acompanha, esse anjo ele guarda você, esse anjo ele abre portas do Senhor para a tua vida, é um anjo da tua vida, essa é a verdade, e a gente já falou sobre isso. Agora todos nós, de certo modo, podemos estar ligados também a algum elemento. Que isso, pastor? Você quer ver aqui, quem gosta de água? Quem gosta de água? Quem gosta de terra? Quem gosta de fogo, quem gosta de ar, de vento, perceba, eu não sei se você já se identificou. Ai, pastor, eu gosto de fogo. Não, eu gosto de tudo. Glória a Deus. Mas geralmente a gente gosta
de algum elemento específico. Montanhas pode estar ligado a várias coisas, inclusive ar, porque montanha, o vento é maior, porque é lugar aberto. Embora tenha montanha, mas é um lugar que o vento bate ali. Então é tremendo, já estive em montanhas. Eu amo água. Tem pessoas que estão ligadas à água, tem pessoas que estão ligadas ao fogo, tem pessoas que estão ligadas ao frio, verdade. Tem pessoas que estão ligadas ao ar, tem pessoas que estão ligadas... Pastor, isso é avatar? Não tem nada a ver com avatar. Entende? Isso tem a ver com a Bíblia. Você vai ver que a Bíblia é um livro elemental. E parece que falar isso... falar de elementos na Bíblia parece que é uma coisa de outro mundo. Fala, nossa, meu Deus, isso parece um ocultismo. Por quê? Porque você lê e você não vê o que está escrito. Jesus era elemental. Não? Vou mostrar para você o que ele faz com o mar. Mateus capítulo 14, versículo 22. Ele anda por sobre as águas, até o mar, águas, e o vento, me obedecem. Olha o Jesus elemental. Meu Deus. Você quer ver? Elias, ele era elemental. Como assim, pastor? Fogo. Caiu fogo dos céus. Eliseu era elemental, dividiu o rio Jordão ao meio. Olha aí, elemento água. Não percebe isso na Bíblia? Moisés era elemental. A gente fala que Moisés é o homem das águas na Bíblia. Ele divide o Mar Vermelho. A família de Moisés era elemental das águas. Ele divide o Mar Vermelho. Olha só, ele transforma as águas de mar que eram amargas em puras. Ele vai lá e toca na rocha. Deus falou para ele, fala. Ele vai e toca. A rocha sai água. A irmã dele tinha um poço móvel. Eu nunca vi, eu não sei vocês, eu nunca vi um poço de água móvel. Mas ela tinha. Entendi isso. Era uma família ligada ao elemento água. Aí você fala assim, pastor, que loucura essa? Tá tudo na Bíblia, gente. Pelo amor de Deus, você lê e você não entende isso. Moisés, ele estava ligado ao elemento terra também. Você vai ver que Corá e os atribulados lá, que se rebeliaram, falaram mal contra a liderança, se levantaram... O que Moisés faz? Ele dá um comando, a terra se abre. Meu Deus. Jesus colocou barro aonde? Nos olhos do cego. Falou, lava-te no tanque de Siloé. E ele foi o quê? Curado. Isso é elementos. Elemento. Mas para você isso é ocultismo. Esse é o problema. O povo de Deus hoje, queridos, tudo é ocultismo, né? Tem gente que a gente fala as coisas, isso é mapa astral, isso é ocultismo. Sabe por quê você fala isso? Porque você não entende de mundo espiritual. E eu não estou aqui, pelo amor de Deus, sendo arrogante, prepotente. Eu estou te ensinando. E eu estou dando a minha cara a tapa aqui para ensinar, porque eu sei que tem gente que é resistente, porque aprendeu um monte de coisa na igreja que não fala ré com cré, mas você quer ficar nessa teologia, muitas vezes greco-romana, rasa e supérflua, que ensina você um monte de coisa que não te serve às vezes para nada. Para nada. Entende isso? Todos nós, de certo modo, podemos estar ligados a algum elemento. Você vai ver isso na vida dos homens de Deus. E isso é muito real. Entende? Isso é muito real. A gente não pode misturar o ocultismo com coisas bíblicas, mas a gente pode discernir as coisas. Quando a gente fala assim, eu amo o frio, é o tempo, é as estações. Todos nós estamos ligados a uma estação também. Frio, que é inverno, verão. Eu amo o verão. Eu não gosto muito de frio, não. Não gosto, tem gente que ama frio. Você pode ver, olha só os gostos, as aptidões. Cada um deu seja um jeito. Um gosta de frio, outro gosta de verão, outro gosta de inverno não, oh meu Deus, outono, primavera. Você percebe isso? Cada um, Deus caracterizou de alguma forma. E tudo isso tem dons também. Existem dons que trabalham em cima de tudo isso. Isso é extraordinário, tá? Isso é extraordinário. Então vamos lá, olha só. Dentro do contexto do calendário gregoriano, tá?
Existe uma entidade do dia e do mês do nascimento. Falei isso ontem. Assista a Masterclass de ontem, principalmente do dia. Vocês vão ver qual que é a entidade que age no dia. Tá lá no Zaitcast. Depois você vai acessar o nosso canal do Zaitcast, é o nosso podcast. Você vai assistir essa aula. Digita no YouTube depois Zaitcast. Falamos ontem sobre os profetas do dia da semana, que eu vou falar qual é a entidade do dia, dos 7 dias, dentro do calendário gregoriano. Agora, dentro do calendário também do mês, dia, meses. Também existem entidades regentes de mês, no calendário gregoriano. Existe mesmo. Tá? Existe mesmo. Por exemplo, o mês que eu nasci de mês entre março e abril, que é um período referente, vamos colocar assim, geralmente está ligado a peixes, que é Leviatã. Eles colocam como signo, por trás daquele signo tem um deus, que é um deus da antiguidade, que é um anjo caído, queridos. Então os signos revelam anjos caídos, que são os deuses da antiguidade. Então quando eles falam assim, peixes, está ligado a Poseidon, Kraken, Leviatã. Então toda pessoa que nasce nesse período, ela tem que vigiar muito com orgulho, com soberba, com arrogância, com prepotência, com altivez do espírito. A arma de guerra dela é o quebrantamento. Então cada mês também tem um significado. Cada mês tem também um posicionamento que você precisa tomar. Por quê? Porque existem batalhas. Pode perceber que tem pessoas que estão aqui nos assistindo que muitas vezes você já disse isso. Parece que esse mês é mais difícil. Parece que para mim todo mês tal é mais difícil. Quem já teve essa... Isso é Áries? Não, não é Áries. Você está fazendo isso num período referente agora. Eu estou falando do período referente do dia do nascimento. Do dia do meu nascimento, naquela época, não era Áries. Muda. Por isso que eu tenho... Quando eu faço mapa, eu vou pegar o dia exato e o mês exato e qual é a entidade que estava ligado àquele mês. Que é uma entidade, inclusive, que quando a pessoa nasce, ela persegue, queridos. Isso é muito comum, inclusive no ocultismo eles falam isso. Eles fazem também, eles fazem um cálculo de quando a pessoa nasce, o horário, o dia, o mês, e eles dizem, essa criança, a entidade da vida dela é essa aqui. Você sabia disso? Você sabia, porque teve gente que veio disso. Sabe do que eu tô falando? Entende? É assim que funciona. Então, a entidade do dia tal, do mês tal, do ano tal. E aquela entidade passa a agir e reger a vida daquela pessoa dentro do calendário gregoriano. E, infelizmente, a maioria está pautado nesse calendário. Mas quando você começa a romper com isso, entenda, libertação está ligada à mudança calendarial. Toda vez que a gente começa a mudar o nosso calendário, vem uma grande libertação da parte de Deus. Tá? Olha que coisa tremenda. Então, entenda, o mês que eu nasci, que está ligado ao mês de Adar segundo, eu nasci no ano bissexto, de acrescento. Eu nasci para acrescentar na vida das pessoas. Olha que coisa tremenda. Mês de Adar é o mês dos fortes. Sabia disso? Existe uma festa ligada ao mês de Adar. Mês de Adar é o mês da celebração da alegria. Por isso que toda pessoa que nasce no mês de Adar, ela é sorridente, ela é alegre. Você sabia que toda pessoa que nasce no mês de Adar, provavelmente ela pode ser artista, comediante? Não sabia disso? Por quê? Porque é o mês de alegria. Existe uma alegria que é liberada por causa do livramento que Deus deu para o seu povo nesse mês. E se você não entende de Bíblia, de calendário bíblico, você não vai saber do que eu estou falando. Então, por isso que eu já fui pregar, hoje não, hoje é diferente. Mas uma vez eu fui pregar para jovens, e de jovens você tem que ter dinâmica. E eu preguei, e foi uma alegria com os jovens. Aí meu irmão no final chegou e falou assim, pastor não, evangelista, Rogério, eu me lembrei dos velhos tempos de Costinha. Eu dei risada. Por quê? Cada mês tem um significado profético. E existe sim também, dentro de um contexto gregoriano, uma entidade que age ali naquele mês. Que eu tenho um livro que se chama Desmascarando, tem aí, Moisés? Não. Os principados dos signos do zodíaco. Principados é anjo caído, queridos. Então, o signo que eles falam
que eu pertenço é Peixes. Se eu for olhar no período referente agora é Áries, mas não é. Quando eu nasci é Peixes, por causa da diferença calendarial. E aí Peixes é Leviatã, é Poseidon, é Kraken, tá ligado à linhagem das águas aqui no Brasil. Não vou ficar citando nomes, mas tá ligado à linhagem das águas. Então significa dizer que eu preciso sempre vigiar com isso. A arma da minha vida é o quebrantamento. Eu preciso ser uma pessoa contrita e quebrantada. Olha que coisa tremenda. E não adianta você fazer o período referente de acordo com agora, que muitas vezes não vai dar certo. No mapa profético que eu faço, eu falo sobre isso e eu te mostro a data exata. Entende? Eu te mostro a data exata, porque tem gente que quer fazer e muitas vezes não sabe. Não sabe por quê. Para mim fazer isso, o senhor me ensinou. No outro dia um pastor, me ensina a fazer isso. Fala assim, na boa, pastor, você quer que eu te ensine uma coisa que eu levei anos para o senhor me ensinar? Assim, ó. Aí você também tá querendo demais, né? Aí tem gente que fala, pastor, mas como que você tira essas coisas, queridos? São códigos. A Bíblia é um livro de códigos. A Bíblia, ela me dá lições. Ou você acha que eu escrevi tudo isso aqui por escrever? Eu vou escrever. Não é assim não, queridos. É inspiração divina, é revelação, é busca, é intercessão. Eu comecei a escrever através de muitas orações que eu fiz de intercessão, de busca pela presença. De passar 8, 10, 12 horas de oração para Deus me revelar as coisas. Você já orou 8, 10, 12 horas, 14 horas, 16 horas por dia? Como eu já fiz muitas vezes na minha casa. De passar o dia inteiro, das 7 da manhã até 7 da noite, até mais, orando o dia inteiro. Para Deus me trazer revelações, para Deus me visitar, para Deus liberar algo diferente na minha vida. Porque você fala assim, pastor, você tem algo diferente. É lógico, vai ver o tanto que eu tive que buscar. Vai ter o tanto que eu tive que ralar. Aí a pessoa, ela quer o que eu construí em 8, 10, 12 horas, 16 horas de oração na vida, ela quer conquistar assim. Pastor, ora por mim. Não é assim, queridos. As coisas de Deus também não é assim, entende? Existe base, existe propósito também. Deus libera, mas existem caminhos que devem ser perseguidos, tá bom? Então vamos lá, olha só, tá? É certo que temos também um nome da parte do Eterno no espiritual, isso aqui é verdade. Até os ocultistas falam isso, e aí eu tenho que falar que é uma verdade isso. Até porque se você for ver em Apocalipse, há um galardão que está ligado ao nome. Tá? Existe um galardão ligado ao nome. Existe um galardão ligado ao nome. Então, a gente precisa discernir também. Você também possui um outro nome no mundo espiritual, na dimensão do eterno. Pensa que existe uma sala, uma dimensão ligada a uma biblioteca celestial. Isso aqui é fato, queridos. Eu acesso isso no mundo espiritual. É uma coisa assim tremenda. E nessa sala da biblioteca, pensa que existe um setor, vou falar desse jeito, humanamente falando para você entender, tá? Na realidade são pergaminhos. Existe o anjo da biblioteca celestial, é aquele anjo, muitas vezes ele também é um anjo escriba, que ele acompanha você, ele pega aquele pergaminho e ele mostra para você qual que é o seu nome, muitas vezes mostra qual é o seu destino profético, mostra o que Deus vai fazer na tua vida em tal tempo, em tal época, em tal dia, em tal mês, em tal ano. É um anjo da biblioteca celestial e ele muitas vezes pode mostrar para você, te levar nessa dimensão e falar para você. Ele vai revelar, ele mostra um pergaminho. Esse pergaminho geralmente é de ouro, geralmente. Depende do contexto, pode ser de prata, mas geralmente ele é de ouro e ele mostra, ele revela, ele fala assim, esse aqui é o seu nome, esse aqui é o que eu vou fazer para você, esse aqui é o nome da igreja que eu vou te dar, meu Deus, do ministério que eu vou te entregar. Isso aqui é extraordinário. Isso aqui é extraordinário, entende? Pastor tá alugando um triplex na minha cabeça. Tô falando de coisas que vocês talvez já ouviram, mas nunca foram ensinados. Todos nós, de certo modo, também temos um nome espiritual da parte do Senhor. Isso é bíblico, está lá no livro de Apocalipse. Um dos galardões da igreja, ao que vencer, está ligado a um novo nome. E isso é verdade, porque ganharemos novos corpos glorificados, viveremos em outro planeta que não é esse,
Apocalipse 21, viu um novo céu, nova terra, e teremos um outro nome. Tudo vai mudar. Meu Deus. Tudo vai mudar. Tudo. Deus está dizendo assim, já que é para mudar, vou mudar tudo. Eu vou fazer tudo novo para você. E aí o texto, Apocalipse 21 é tremendo, eu amo essa passagem, porque ele diz assim, os antigos céus se passaram, a antiga terra se passou, e eis que faço nova todas as coisas. Então agora não há mais dor, mais pranto, mais morte. Você já parou para pensar que não vai haver mais morte? Isso é tremendo, queridos, meu Deus do céu. Existe uma pessoa certa da parte do Senhor para você. E agora, hein? Papai, agora. Cadê as irmãs que querem casar aí? Digita aí. Quero casar, Jesus. Aleluia. As docas do casamento. O zuguinho do casamento. Cadê as irmãs que querem casar? Pastor, quero casar. Pastor, meu Deus, Jesus, arruma um homem para mim. A irmã que é solteira, que é viúva. A irmã também que está amaziada, tem que casar. Cadê as irmãs aí? Fazer um propósito aqui de oração, né, nas madrugadas aí, 70 semanas quebrando as fortalezas da solteirice. Aleluia. Vai casar de qualquer jeito. Isso é tremendo, hein? Né? O pastor, estou orando, jejuando e orando, ele na palavra num propósito para ter a audição aberta. É isso aí. Com certeza você vai ter. Quero casar em nome de Jesus. Quero casar. A terra voltando ao estado original antes do pecado de Jardim do Éden. Verdade, pastor Adriano, vai voltar sim. Estamos indo para o fim, voltando para o início. Indo para o fim, Apocalipse, voltando para o início. Deus está rebobinando a fita, né? Está indo para o fim, mas vai voltar para o início, que é o Gan Éden, o Jardim do Éden. Maria Tereza, eu quero casar. Meu Deus, as irmãs aqui. Cadê os homens também? A Analisa, eu quero. Aleluia! Tá glória, hein? Casar. E eu vou falar algo para vocês. Existe uma pessoa certa da parte do Senhor para você. Você sabe que um dos maiores problemas hoje... Opa! Deu uma tremida aqui. Se caiu? Se cair aqui, gente, deu uma piscada aí. Se cair aí, tá? Vamos lá. Mas olha só, existe uma pessoa certa da parte do Senhor para você. Interessante isso. Você concorda? Abraão podia ter pegado todas as mulheres que existiam na época ali, mas não, ele foi atrás de uma moça certa. Deus direcionou a moça, entende? Olha só, Eva saiu de Adão, queridos. Isso aqui é tremendo, eu já ensinei isso. Tem uma live minha que é o Poder da Oferta 144. Se você nunca assistiu essa live, assista. Nem sei se está ainda, né? O Poder da Oferta 144, que eu falo sobre Adão, a oferta que Adão fez e que ele ofertou uma costela e ele recebeu uma mulher extraordinária, tá? Uma mulher, a mais linda mulher de todos os tempos da história da humanidade. Diz a tradição judaica que as mulheres lindas da Bíblia eram feias perto de Eva. Então imagina só, não sei nem como que a gente pode imaginar isso. Ela era linda. Tá? Linda. Existe uma pessoa certa para você. Hoje o grande problema dos casamentos é incompatibilidade de gênero. Significa que a maioria faz escolhas erradas. Significa que Deus tem uma escolha certa para você. Entende? Deus vai te trazer a pessoa certa, na hora certa, no momento certo. Por isso toma cuidado, porque às vezes a sua escolha é uma escolha errada e você está fazendo uma escolha por causa de sexo, por causa de dinheiro, por causa de fugir de um lar infeliz, e tudo isso está trazendo problemas para a tua vida. Perceba, a maioria casou por causa de sexo, a maioria casou porque ela tem dinheiro, ele tem dinheiro, a maioria casou para fugir de um lar infeliz e hoje colhe as consequências das escolhas erradas que fez. Essa é a grande verdade, tá? Pastor, existe? Existe. Deus tem uma pessoa certa para você, pode ter certeza nisso. E se você buscar, ele vai colocar nas suas mãos. Perceba o padrão bíblico. Como é que Eva chegou nas mãos de Adão? Quando ele dormiu, ele descansou. Deus deu uma anestesia geral nele, ele
descansou. É padrão. Quando a gente descansa, Deus traz a pessoa certa para nós, porque quando eu estou descansando, isso é uma questão psicológica. Eu não estou desesperado, desesperada por uma mulher. Eu estou ali descansando, em quietude. Aí não entra ansiedade. Hoje tem muitas pessoas fazendo escolhas erradas por causa da ansiedade do coração. E a ansiedade está te levando a um caminho que vai gerar problemas para a tua vida. Você precisa discernir isso, tá? Outra coisa, profeticamente estamos ligados a um local geográfico. Ai, pastor, como assim? Deus diz para Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu ainda te mostrarei. Deus não tinha nem mostrado o lugar para ele, mas Deus já tinha um local geográfico, profético, para a vida de Abraão. José, Gênesis 37, Deus tinha um local geográfico profético para José crescer. Entenda que era inclusive fora do país. José é um homem que cresceu fora do país. Abraão também, ele cresce em outro lugar que não é o seu país. Já era algo profético, né? Porque muitos judeus estão fora do seu país, que é Israel. Então entenda isso. Existe um local geográfico para você prosperar, para você crescer, para você avançar, para você romper em áreas que você nunca rompeu. E isso é muito extraordinário. Existe algo que Deus quer liberar para a sua igreja hoje, que é uma autoridade territorial. Pastor, eu posso receber essas autorizações em vários territórios? Pode. Por isso que cada um de nós temos uma geografia divina da parte do Senhor. Guarda isso que eu estou falando. Tem gente que não consegue romper, prosperar porque está morando no lugar errado. Está na casa errada, está no bairro errado, está na cidade errada, está no estado errado, está no país errado. Mas eu nasci no Brasil, você nasceu. Mas quem disse que você vai permanecer aqui? Nascer é uma coisa, permanecer é outra. Hã? Entende isso? A irmã está perguntando, como saber sobre isso? Aliás, existe uma tribo, não vou falar aqui, vem fazer um mapinha profético. Existe uma tribo que está ligado a morar fora do país. Isso é tremendo, hein? Agora, os outros não podem? Pode, depende do destino profético. Existe um local geográfico profético da parte de Deus na sua vida. Você sabia que tem... Eu já dei essa aula, hein, queridos? Você sabia que tem local geográfico para você orar? Biblicamente, qual que é? O seu quarto é um local geográfico. Deus é um lugar secreto. E a Bíblia chama de quarto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e o teu pai que te vem em secreto te recompensará publicamente na sua oração. Significa que até para orar existe um local específico da parte do Senhor. É um local que Deus vai liberar para você e quando você orar, o mundo espiritual vai se abrir para você. Existe um local exato para você trabalhar. Existe um local de profissão que Deus vai te colocar. Existe uma cidade que Deus vai te inserir, um bairro que Deus vai te inserir, uma casa que Deus vai te inserir. Queridos, tudo isso é profético de Deus para a tua vida. Se você não entender essas coisas, você nunca vai conseguir chegar no seu destino profético. Eu estou falando de mapa profético. Ah, como saber, pastor? Como saber, meu pastor? Orando, buscando, jejuando. Deus não falou para José? Mas como que Deus falou para José? Deus falou assim, ó, vai acontecer isso. Porque se Deus te falar o processo, você perde o seu destino. Você não aceita. Se Deus falasse para José o que ia acontecer com ele, você acha que ele ia querer? Lógico que não. Então Deus mostra em partes. Deus mostra de um jeito que aquilo para nós é uma coisa assim. Olha, eu vou abrir todas as portas. Olha, eu te vejo nas redes sociais assim. Mas Deus fala só o que é bom, né? O processo ele não vai falar muitas vezes. É um caso ou outro que ele fala. Porque se ele te falar o processo, você desiste. Por que Deus não fala o processo? Para você não desistir. Então ele te fala, ó, eu vou fazer isso. José, ó, você vai reger os seus irmãos. A sua mãe e o seu pai se encurvarão. Deus está falando do quê? José, eu vou te colocar acima deles. Mas Deus não falou como. Deus não falou de que jeito. Ele só vai conseguir acessar isso com o tempo, através dos próprios irmãos. Aqueles que mais te perseguem são aqueles que Deus vai usar para te levantar. Ai, papai. Não entendeu, né? Ei, deixa eu te ensinar um princípio bíblico. Nós somos erguidos por aqueles que nos crucificam. Aprende. Pega a chave, pega o código. Você é levantado por quem te crucifica. Quando erguiam a cruz, os crucificadores
eram aqueles que erguiam aquela pessoa. Significa dizer no profético que quem te crucifica é quem te levanta. Então, se estão te caluniando, te crucificando, falando mal de você, pode ter certeza, esses mesmos Deus vai usar para levantar você e soprar o teu ministério. Labajorianto kamanarabadai. Lamanchorianto kamanaya. Isso aqui é tremendo, queridos. Entende? Todos nós temos um chamado específico. Você tem um chamado, eu tenho um chamado. Nós temos um chamado em Deus. Você tem um chamado no Senhor. Esse chamado é algo profundo da parte de Deus para a tua vida. Você tem um chamado. Deus não te colocou nessa dimensão para você ser, como eu disse, um boneco do João Bobo. Tô aqui, tô boiando. Queridos, não. Você está aqui para cumprir um destino. Você está aqui para cumprir um princípio espiritual. Você está aqui porque Deus escolheu você para algo. Então eu tenho um chamado, você tem um chamado. O chamado nosso, eu sempre falo isso, ele está ligado a uma quaternidade. É a quaternidade do chamado. Qual é a quaternidade do chamado? Primeiro, o nosso chamado está ligado a um público-alvo. Talvez o teu chamado é com criança, com adolescente, ou com jovens, com idosos, com mulheres, entende? Com pessoas de outro sexo, entende? É o chamado daquela pessoa. Com pessoas com vícios químicos, moradores de rua. Muitas vezes o teu chamado tem todo chamado tem um público-alvo. E às vezes o teu público-alvo, o Senhor está mandando dizer isso aqui para algumas irmãs, começa lá no teu trabalho. Pega a chave. Segundo, todo chamado, ele tem, primeiro, público-alvo. Segundo, ele tem lugar certo. Às vezes as pessoas, elas querem assumir o chamado delas no lugar errado. É por isso que não vinga. É por isso que não prospera. É por isso que as coisas não acontecem. Queridos, eu já vi muita gente mudar de bairro, de cidade, de estado. E Deus falar, eu não queria isso para a pessoa. Eu não queria. Não era para a pessoa ter feito isso. Porque a pessoa estava no lugar, mas muitas vezes a ansiedade, o desespero da alma entra e a pessoa não percebe. Ah, pastor, e por que você não pode falar? Porque é uma coisa particular da pessoa. Ela que tem que tomar as suas decisões, não sou eu, não é você. Só que a pessoa, por exemplo, eu já quis ir morar em Goiânia, morar no Rio de Janeiro. Aí o senhor falou assim, mas eu te falei, eu te autorizei? Eu falei, não está aqui quem falou. Entende? É isso que você tem que entender. Chamado tem lugar certo, tem pessoas certas, tem tempo certo. Às vezes você está no lugar certo, você está com as pessoas certas, mas ainda não é a hora. Não é a hora. Jesus diz para Maria, João capítulo 2, ainda não é chegada a minha hora. Passou uns minutos, já chegou a hora. Entende? Mas o que ele quis dizer? Não chegou a hora. Lugar certo, pessoa certa, tempo certo e comandos específicos. Todo chamado está ligado a comandos específicos da parte de Deus, tá? Comandos específicos. Então o chamado ele tem público-alvo, o chamado tem lugar certo, tem tempo certo e ele tem também o que a gente chama de comandos exatos da parte do Senhor. O teu chamado é assim, mas olha só. Hoje eu não quero que você ore, eu só quero que você pregue. Hoje eu não quero que você pregue, eu quero que você faça algo diferente aqui que eu vou te falar. Ó, vai lá no final, oferte agora, nesse exato momento na vida de alguém, quer dizer, ele vai te dar comandos que você muitas vezes nem vai entender. Mas aqueles comandos são liberações, são aberturas de Deus para a tua vida, para aquele momento, para aquele ministério, para que o teu ministério flua abundantemente. Queridos, eu faço isso o tempo todo. O Senhor fala para mim, faz oferta, ore, dobra o joelho, faça isso. E quando eu faço aquilo, algo é como se fosse uma rondana, eu não sei se como que... como se fosse uma rondana que comece, irmã Heloísa Nunes, a se movimentar assim, ó, e algo começa a ser ativado. É algo tremendo. Entende? Pastor, eu estou paralisada, perdi o meu filho Eliel, 1 ano e 3 meses. Que o Senhor cure você da dor do luto, viu, filha? Você precisa de uma cura do luto. Não é fácil, né? Mas o Senhor é Deus para curar você do luto. Entende isso? Deus é Deus para curar você do luto. Labarachorianda kamanai.
Deus quer trazer uma cura do luto. Deus também quer repreender uma sentença que foi lançada sobre a tua geração. Há algo no espiritual que Deus quer remover. Tem um espírito geracional que tem trabalhado e o Senhor quer trazer essa mudança. Em nome de Jesus. Agora vamos lá, para encerrar. Todos nós também temos o que eu chamo de profissão profética. Hoje, como isso é nítido para mim, queridos, sabe? Por exemplo, uma área minha é um mestre. E Deus eu não sabia disso, eu não sabia do que eu estou ensinando para vocês aqui também. Aí eu fui descobrir anos depois por causa de jejum, de oração. Hoje eu estou facilitando algumas coisas para vocês. Mas eu busquei muito, eu orei muito. Mas olha só, essa parte de mestre, de ensino, eu tenho desde pequenininho, eu não sabia disso. Mas olha só, eu não lembro a idade agora, 10 para 12 anos, não, mais, 12 anos, eu fui convidado para dar aula para crianças. Eu era um menino dando aula para crianças. Eu fui lá, comecei a fazer seminário teológico infantil. Depois, com mais de 18 anos, comecei a ajudar na escola bíblica dominical da igreja. Quer dizer, comecei a pastorear jovens, olha só o ministério de pastor. Daqui a pouco comecei a expulsar, meu primeiro demônio foi de uma irmã, e essa irmã se manifestou, expulsei, eu falei, nossa, fiquei todo alegre, né? O demônio se subjugou a mim, eu fiquei todo feliz, mas vivia no monte, vivia buscando, aí eu comecei a despertar para o ministério. Sabe como que eu comecei na igreja? Louvando, eu estava no fundo da igreja, a igreja cheia, a pastora que era conhecida, ela veio até mim lá no fundo da igreja, pegou na minha mão, do nada no culto, me levou lá na frente, me deu um microfone e falou assim para mim, nos ajude a louvar, vamos louvar ao Senhor. E a partir dali eu comecei a louvar ao Senhor. Depois a igreja foi crescendo, olha só, me tornei ministro de louvor, me tornei também um adorador, só que tem um detalhe, esse não era o meu ministério. Aquilo ali foi um gatilho de Deus para me ativar. E aí, daqui a pouco, o Senhor começou a falar assim, eu vou te ativar no ministério da palavra, na libertação, nos sinais, nos prodígios, nas maravilhas. Queridos, Deus começou a me mostrar o meu chamado. Mas com o tempo, começou a esse mover do ensino, do mestre na minha vida. Aí o Senhor começou a trabalhar isso em mim. Só que a profissão profética, eu não tinha. Eu não sabia. E hoje eu sei que a minha profissão está ligada à comunicação, jornalismo, está ligado que é o falar, é o se comunicar. E aí um pastor, amigo, há anos atrás ele me ofertou, inclusive a gente vai gravar isso, inclusive você já passou isso lá, tem essa série, Aprendendo sobre os Sábios Judeus, que era para ter passado, a gente já colocar já gravamos uma parte, vou lançar agora, Aprendendo com os Sábios Judeus, é legal, e a nova formatação, e ele me ofertou 12 vídeos, e ele falou assim, Rogério, ele é jornalista, queridos, ele falou assim, meu, é incrível, você tem perfil, tanto que na época eu gravei, pareceu o pessoal falando assim, Rogério Bonner, mas está ligado ao quê? O meu perfil profético, o meu destino profético. Ou você acha que tudo o que Deus fez, ele fez por fazer? Não, você está ligado a algo muito poderoso da parte do Senhor. Então minha profissão é ligada a jornalismo, minha profissão está ligada a essa parte de comunicação, oratória, comediante, artista, poderia fazer tudo isso. Mas essa aqui, ó, comunicar, isso é comunicação. Por isso que eu sei que há uma bênção de Deus nessa área na minha vida. É algo do Senhor. Por isso, queridos, que quando a gente sabe o que Deus tem para nós, é algo extraordinário. Extraordinário. Tudo que Deus faz tem um propósito. Deus não te colocou nesse mundo por colocar. Ele te colocou nesse mundo porque Ele tem um propósito com você. E esse propósito é algo muito espiritual para a tua vida. Amém? Amém, gente? Qual que é a Masterclass de amanhã? Amanhã eu acho que é o profeta nutricional, não? Amanhã, hoje à noite temos oração meia-noite. Você que não está participando da oração, vem estar meia-noite aqui no meu canal, Rogério Zaite, canal, tá? Vem pro nosso canal. Ativando o Profeta Nutricional. Amanhã, 13 horas, vou falar sobre o profeta nutricional. Pastor, que doideira é essa? Não é doideira.
são revelações. Vou colocar aqui, ó, ativando o profeta nutricional. Falei, opa, vou fazer um conteúdo top nessa área. Quero trazer algumas revelações para você. A Bíblia é um livro alimentar, os grandes profetas estão ligados também a alimento e quero pontuar isso com vocês, tá? Os grandes profetas tiveram segredos alimentares. Amém? Eu curso nutrição, quero aprender. Dia 31 de outubro nós teremos uma escola, que é a Escola Tezuná. Vou te ensinar o protocolo alimentar Tezuná. Meu Deus, pastor, que loucura é essa? Vou te ensinar. Negócio de protocolo, né? Vou te ensinar o protocolo do Espírito Santo para você na área da alimentação. Vou falar um monte de coisa sobre alimentação. Serão 20 masterclass só sobre alimentação. A partir do dia 31. 4 delas vai estar pelo podcast, o Zaitcast. E a gente vai fazer outras também depois. Tá bom? Gente, o que eu peço para vocês? Compartilha. Compartilha essa live. Ó, assista esse pastor aqui. Nos ajude na divulgação. Inclusive, nós precisamos de pessoas para nos ajudar voluntariamente em divulgação. Se você puder, você vai entrar em contato. O pessoal que quiser fazer um mapa profético, pastor, eu quero descobrir qual que é o meu mapa, eu quero descobrir qual é a minha profissão. Você vai falar com a Andressa, tá? Com a Andressa, DDD 011 910 7202 25. DDD 011 910 7202 25. Tá no link aqui do canal, tá no link aqui do Insta e no Tik também o meu filho vai colocar aí. DDD 011, DDD de São Paulo, 910 720225. Isso. 910 720225. Você pode falar com ela, ela vai te orientar, ela vai te passar. E você que quer também fazer parte das nossas escolas, ser aluno, tá em promoção agora aí. Como que chama o negócio lá? É Black Friday. Ó. Friday. Black Friday. Olha aí. Aí ela vai ter uma promoção aí que elas estão fazendo aí, é benção. Então você que quer fazer um mapinha, fala com a Andressa. DDD 011 910 720225. E lembrando vocês, as escolas também estão, hein, gente? Vai ser benção. E você que também quer, não esquece. Sexta agora temos uma masterclass poderosa, tá? Vai ser divisor de água, desparasitação alimentar, desbloqueando o espiritual. É só falar com a Andressa, tem um valor simbólico, vai ter PDF, você vai poder acessar depois na plataforma também, quando você quiser, não tem tempo de limitação, vai ficar lá para você a vida toda se você quiser. Eu não gosto de ficar limitando 1 ano, 2 anos, eu não acho legal isso, então você vai ter à vontade. Tá? Eu aprendi algo, quanto mais eu dou, mais eu recebo, quanto mais eu abençoo, mais eu sou abençoado. Então você pode fazer, e sábado, não esqueça, temos um seminário presencial, últimas vagas. Quem quiser estar conosco tem que fazer inscrição, já fala, tudo é com a Andressa, DDD 011 910 720225. Pode falar, Moisés. Do quê? A quinta-feira nós vamos fazer uma oferta de livro. Então, quinta-feira vai ser pelo canal do YouTube, no meu canal Rogério Zaid. Tem que ir lá, se inscreve no canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreve. Você que não é membro, seja membro. Isso nos ajuda. Precisamos de patrocinadores. Você que também tiver a voluntariedade, pastor, eu gostaria de ajudar, de patrocinar, porque a gente precisa. Até porque tem um monte de coisa que eu quero fazer. Fala com a Andressa também, tudo é Andressa. Você que está sem igreja, estamos agora resolvendo essa semana, já vou alinhar a parte do Google Meet, já tivemos uma ideia legal para os nossos membros online. Nós teremos agora também, eu estou alinhando isso com um casal aqui da igreja que vai nos ajudar a pastorear a igreja online, porque, queridos, é assim, ó, eu tô aqui, eu tô igual aqueles anjos, né? Tô com várias asas, com vários olhos, mas eu não consigo fazer tudo. Então eu vou estar com um casal que também vai estar junto, nos ajudando, pastoreando o pessoal do online e junto com a gente. E todo o pessoal que é nosso da igreja online, membros online, vão estar junto com a gente também. Agora, você que está sem cobertura, você que está sem igreja, você que não tem pastor e quiser estar debaixo dessa cobertura, aí você vai ter que falar com a Andressa que a gente vai te direcionando. Estamos alinhando tudo isso, eu peço para o pessoal ter paciência, porque eu estou organizando, principalmente eu arrumei agora a questão aqui na igreja, nós temos uma igreja física, a gente comprou câmeras extraordinárias, estamos arrumando e já descobrimos como que a gente vai fazer e vai ser benção, vai ser extraordinário, Nayara, aleluia, em nome de Jesus, amém? Pessoal, é benção do Senhor, não perca o tempo da visitação,
tá? Pastor, sábado não vão transmitir? Eu estou em Angola, não posso participar. Não, não é transmitido. Não transmito nada aqui do MAIP. Pessoal que... Depois eu vou arrumar isso aí também. É só os cultos que transmite, os cultos do MAIP. Mas depois, eu só... Por isso que por que eu não estou fazendo uma transmissão, algo do tipo? Por quê? Eu estou ainda ajustando isso, tá? Eu estou fazendo alguns ajustes. Agora a gente vai vir também o técnico. Tem o Gui que está ajudando, o Moisés. Vai vir um menino que fez para mim o podcast. A gente vai ajustar isso. Estou fazendo mudanças na igreja. Nossa, Nayara, quando você vir aqui, tá tudo mudado. A gente arrumou lá em cima, já tá terminando. Lá embaixo, palco, banheiros, tudo. Mudamos porta, uma porta fechou, a outra se abriu, literalmente. A gente tá arrumando a igreja. Preciso receber eu gosto de receber as pessoas bem. Eu gosto de receber. Aliás, eu tô com saudade daquele bolo, hein, Nayara? A Nayara é membro nossa da igreja. Gente, ela faz um bolo. Sangue de Jesus tem poder. Que coisa gostosa. Maravilhoso, né? Ela está convocada a vir para Guarulhos para estar conosco e também fazer aquele bolo. Aleluia. Nossa igreja, ela está aqui em Guarulhos, tá? Na rua João Paulo Piacentini, 85, Jardim Santa Lídia, Guarulhos. Nós temos culto nas quartas, 20 horas e domingo às 9 horas da manhã. E é bênção do Senhor. Esse é um tempo que eu creio que Deus vai movimentar muita coisa. Você que também estiver essa igreja, estiver aqui perto, vem estar com a gente. Tá bom? Bolo de leite, ninho. Olha só. Visita. Que bolo maravilhoso. Tá bom? Um beijão. Tchau, tchau. Até mais tarde na oração da meia-noite. Aguardo vocês. Tchau, tchau. Entre em contato aí, Andressa. DDD 011 910 72 0225.